Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos e ó, um beijo no coração, aquele abraço. Gente, como eu disse, eu vou estar sempre agora com um novo quadro, onde eu estarei lendo sobre dúvidas de mães de adolescentes, sabe? E hoje eu vou trazer para vocês um caso muito importante, muito importante mesmo, sério. Ao contrário do último que eu fiz, agora eu vou trazer a consequência de você não estar conversando com os seus filhos, a consequência de você não estar dando ele a liberdade de estar perto de você e de tirar dúvidas. Eu não vou passar o cavalo na frente dos bois. Eu vou ler aqui e vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá bom? Aqui sempre vai ser o membro oculto. Eu não vou dizer o nome da mãezinha, tá bom, gente? Vamos lá? Ser mãe de adolescente é muito difícil. Eu tenho uma adolescente de 16 anos. Infelizmente, ela engravidou e hoje minha neta tem 1 ano, mas ela não tem responsabilidade nenhuma com a bebê. Sai com ela na friagem, não dá comida na hora certa, deixa neném descalço. Eu realmente estou cansada de dar conselho. Sei que não sou uma mãe perfeita, mas eu ensinei o que eu tinha de ensinar, mas ela nunca escuta. Eu sei, mas não sei mais o que fazer. Estou chegando a um nível que estou ficando descompensada de verdade. Gente, o que acontece? Lembra do último vídeo que eu falei sobre você dar espaço ao seu filho para confiar em você? É, né, o último vídeo eu falei sobre uma menina que ela teve tanta confiança na mãe, de poder chegar perto dela e perguntar se ela poderia transar com um namorado na idade de 18 anos, né? Ela ter essa liberdade de chegar e falar: mãe, eu quero, mas eu preciso da sua permissão, eu quero uma coisa que nós duas possamos estar conversando juntas. Então, esse pedaço que essa menina fez, esse momento que a mãe viveu com a filha, foi tão importante, que talvez ela não vai passar por isso, sabe? Muitas pessoas vão falar: nossa, Romildo, você é liberal demais. Nossa, Romildo. Gente, é verdade. Vamos viver o mundo. Para de viver o ilusório. Para de viver o lúdico. Nós estamos na era realmente em que os jovens querem se conhecer até não poder mais, eu vou dizer assim, sabe? Eles querem escolher uma pessoa perfeita para estar junto deles até o fim da vida. Eles acham que não vão cometer os mesmos erros que nós cometemos por ter arrumado um namorado, casado virgem, não conhecer a relação sexual. Sabemos que isso não é verdade. Sabemos, sabe? Mas eles precisam experimentar isso. Eles estão vivendo um novo século, eles estão vivendo um novo mundo. Eles estão vivendo algo que nós talvez tivemos vontade de viver, né? Então não vamos ser hipócritas, vamos falar a real, né? Então, se essa mãe tivesse podido ter a intimidade de conversar com a filha, se a filha tem 16 anos hoje e a neta dela tem 1 ano, ela engravidou aos 14 e pouquinho, né? Mais ou menos, peraí. Vou fazer a conta aqui que eu sou ótima para gravidez. Ela engravidou aos 15 anos, aos 16, 15 e pouquinho, aos 16 ela foi mãe, não, ela engravidou aos 14 anos, aos 15 ela foi mãe e a neta já tem 1 ano. Vocês entenderam? Enquanto no outro vídeo, uma menina de 18 anos sentou para conversar com a mãe sobre relação sexual, sobre a liberdade que ela podia ter, essa já é mãe, com 16 anos, mãe de uma criança de 1 ano. Qual é preferível? Você ter que viver preocupada com uma criança dentro da sua casa, porque um ser, gente, um bebezinho, eu tenho o Miguel, né? Um bebezinho dentro da sua casa é um ser para cuidar.
Mas quando você é avó, é um ser que vem visitar. É um ser que você passa algumas horas com eles. Eles têm os pais dele. Se o casamento não der certo e tal, etc., precisar de voltar, eles sabem que o lar deles é aqui. A casa deles é aqui. Eles têm aonde ficar. Mas se tudo sair como Deus planejou, porque Deus não faz um casamento para um casamento ser destruído. Eu digo, se um casamento, eles, como diz, o que Deus uniu, que o homem não desuna. Então, o meu casamento, Deus não uniu, porque o homem conseguiu desunir. Então, não foi a união de Deus. Brincadeira para não ficar estressante o vídeo. Mas, gente, se um dia, qualquer hora, um dos meus filhos precisar de voltar para dentro da minha casa e trazer os meus netos, é uma coisa. Mas os meus filhos, sem ter convivência de um casamento, de um aprendizado, de união, sabe? Desistir do nada, sabe? Só quer ter um filho por experiência, sabe? Você precisa sentar com seu filho e contar como é ser mãe, como é cuidar de uma criança, sabe? Eu não fui cuidar da minha nora enquanto ela estava de resguardo. A mãe da minha nora também não foi. Quem cuidou foi o Rafael e a Mariane. Por quê? Porque eles são os pais. A minha irmã foi mãe agora, avó agora. Ela me perguntou, o que eu vou fazer? Eu falei, você vai fazer papel de vó. Se precisarem de você, vão te pedir ajuda. Mas se não precisar, não intrometa. A criação do filho é o pai e a mãe. Esse negócio de vó ter que lavar fraldinha. Hoje não tem isso, né? Mas lavar roupinha, passar roupinha, arrumar madeirinha, comidinha. Ter preocupação com o filho que é da filha ou do filho. Quando você chega num momento da sua vida, eu quero curtir os meus livros, as minhas músicas, arrumar minha casinha, manter ela limpinha. Eu já tive muita bagunça, eu já tive muito menino. O processo da minha vida, ela tem que ser seguida. E a mãe aqui fica louca, realmente, por ver, porque é sangue do nosso sangue. Se Miguel chega aqui e está fazendo frio, eu vou logo perguntando, vocês não trouxeram uma blusinha porque está frio? Isso é preocupação de vó? É. Se ele entra aqui e de repente ele solta o sapatinho e tal, meu chão é muito frio, minha casa é no alto, eu logo calço ele. Mas aqui na minha casa, na casa deles, eles cuidam do jeito deles, da forma deles. Eu falo que eu sou vó, eu estou aqui para estragar. Quem tem que educar é o pai e a mãe. Porque eu vivi isso. Eu vivi isso. E agradeço a minha mãe por nunca ter ficado com os meus filhos para me ir para balada, para me viajar, para me passear. Porque era isso que o pai dos meus filhos queria. Sabe? Que eu viajasse, que eu largasse as crianças. Eu não. Onde não cabe meus filhos, não me cabe. Essa era a minha resposta. Mas não porque eu sou aquela mãezona, não. É porque é assim, gente. Se você criar seu filho perto de você, junto com você, numa festa que você vai, num lugar onde você está, num clube, seja lá onde que for, o seu filho pode estar com você. Ele vai estar aprendendo ali coisinhas pequenas com você. Quando você ficar mais velha, etc., ele vai querer estar com você. Você acha que algum dia eu acho que não vou ser mandada para um asilo? Vocês entenderam? Eu acho que eu não vou. Porque eu não eu passei por todas as fases. Mas eu não vou desprezar o meu neto se acaso vier a acontecer de eu ter um neto também que seja fora de um casamento normal. Lógico que eu não vou dispensar. Mas a maturidade para ter o filho, vai ter que ter maturidade para cuidar. Se estiver estudando, vai largar o estudo. Se estiver trabalhando, vai ter que pagar alguém para cuidar, porque eu não sou babá. Vai ter que ter as consequências de tudo.
Como eu tive, eles vão ter. Porque só assim vai crescer neles a responsabilidade. Porque se a gente passar a mão em tudo, sabe? Passar a mão, criar, cuidar, etc. Sabe? O que vai acontecer? Uma nova gravidez. Quantos casais, preferem ter um único filho no dia de hoje? Por quê? Porque eles sabem que é difícil a criação. É difícil dar remédio, é difícil dar roupa, é difícil dar escola. É difícil cuidar, acordar à noite. É difícil levar no médico. É difícil ver o menino chorando na sua cabeça e ele não saber falar para você o que ele está sentindo. Então é preciso que mãe e pai passem por isso. Porque somente assim ele vai amar. Tem isso também, tá? Amar a criança que ele gerou. E ele vai ver a dificuldade que é e vai se prevenir. Enquanto as mãezinhas, as vozinhas estiver passando a mão na cabeça, arrumou um, arrumou dois, arrumou três, você entendeu? E você ali cuidando, e o menino na balada, a menina na balada. O menino não paga a pensão do filho, não pega o filho para ver final de semana, não convive com o filho e diz para todo mundo que é pai. A menina é mãe, mas larga o filho com você, porque já não está mais com o pai da criança e precisa arrumar alguém, ela precisa viver, ela precisa continuar a vida dela. Lógico, precisa. Ela precisa continuar a vida dela. Mas ela precisa também pensar no que a filha de 18 anos pensou. Eu quero ter uma relação, mas eu quero ter uma relação segura. Eu não estou preparada para ser mãe. É preciso que a gente coloque isso na cabeça dessas meninas. Por que tantas tragédias? Por que tantas maldades que nós estamos vendo? Quantos abusos com criança que nós estamos vendo? Porque meninas despreparadas estão tendo criança e depois querem voltar a ser jovem, adolescente. E você, vó, você tem que ser vó. Para de pensar que eu sou uma mãezona pro meu neto. Para de achar que eu tenho que ser uma mãezona. Não, você tem que ser vó. Eu tô aqui para estragar Miguel, a educação de Miguel. O pai dele, mas a mãe deles que eduque. Entenderam? Se precisar que eu cuide, lógico que eu vou cuidar. Passa uma tarde comigo. Vão fazer algo que eles têm necessidade. Um trabalho, algo assim. Fica comigo. Vão para uma festa, para um bar? Leva ele. Se não couber ele, então comigo não fica. Vocês entenderam? Minha mãe fez isso comigo. E eu aprendi. Minha mãe fez isso comigo não só com meus filhos, com os meus irmãos. Tô sendo dura? Pois é, ser mãe solteira não é nada fácil. Mas Deus ajuda. Deus nos capacita. Eu vou ler só um comentário de uma menina fez aqui e vou acabar. Meu Deus, o óculos na cabeça. Eu tô assim, gente. Eu tenho 2 óculos, 3, 4 óculos para me achar um. Uma escrita disse assim: ajude ela no que você puder, ensine, mas não faça por ela, senão ela vai se tornar uma folgada. Lembre sempre que o bebê é dela e não seu. A outra escreveu assim: mas assim tá fácil para ela, né? Você faz tudo e ela só é mãe. Aí vem aqui a questão que muitas pessoas não perguntam, né? E o pai da criança? Desapareceu? Entendeu? Porque eu disse, eu não leio o que está escrito, gente. Eu só abro aqui, leio o que a mãezinha está dizendo e depois eu leio os comentários das pessoas que estão. É como se fosse o nosso YouTube aqui, os comentários das pessoas, né? Então, olha, essa mãezinha disse isso, olha, eu faço porque ela morava comigo, sabe? Aí ela teve uma briga com o meu esposo e foi morar com a irmã,
mas mora no mesmo quintal. Falei para ela que eu não ia mais ajudar em nada. Ela disse que eu estava largada, que eu estava largando ela por causa de macho. Ô, gente, vou comentar aqui, né? E não é bem assim. Eu sempre cuidei dela, sempre cuidei da filha, sempre dei tudo para as duas, mas ela não dá valor para o pai dela, que sempre ajudou nas coisas com o bebê. Ela cansou, sabe? Porque ela sempre recebeu as coisas muito na mão, mas ela nunca reconheceu nada que nós pais fizemos por ela. Aí a garota, mãezinha, aos 14 anos, né? Grávida, aos 15 mãezinha, aos 16 com uma filha, briga com os pais, vai morar na casa da irmã, moram todos no mesmo quintal, é uma grande família. O pai, mas a mãe não pode falar nada. Por quê? Porque agora ela é mulher, ela é mãe, ela é adulta para algumas coisas. Ela é adulta para algumas coisas. Ela é adulta? Ela é adulta para ter um relacionamento sexual. Ela é adulta para parir um filho. E ela não é adulta para cuidar desse filho. E a culpa ainda é do pai, mas da mãe. Vocês entenderam? Então, vamos evitar os mal. Porque existe um ditado muito certo. Antes que o mal aconteça, não deixa que ele apareça. Então, se você não quer que o mal venha escancarar, né? Eu não digo que uma criança é mal, né, gente? Eu digo assim, que esse jeito de viver é ruim, é mal, não é gostoso, não é agradável. E tudo que não é bom é ruim, é mal. Então vamos acolher os nossos filhos, vamos sentar perto deles, vamos trazer eles para junto de nós. Vamos explicar para eles. Porque eu disse num vídeo e vou voltar a dizer, nossos filhos não precisam sofrer tudo que nós sofremos. Se nós acolher eles e explicar a eles e dar a eles, gente, realmente a liberdade de chegar perto de nós e falar conosco. Entenderam? Porque a maioria dos pais pensa, não, eu sou um paizão, eu sou uma mãezona, meus filhos têm isso, têm a liberdade disso, a liberdade... Não. Seus filhos, você não conhece os seus filhos. Eu digo que não conheço os meus filhos. Eles têm a liberdade de conversar comigo e tal, mas eu não conheço certas coisas que os meus filhos sentem e pensam. É preciso, às vezes, que outra pessoa me fale. Vocês entenderam? Então, às vezes, a gente não gosta nem de escutar conselho. Mas eu não sei tudo. Hoje, eles criados, eles me dizem, mãe, lembra quando a gente viajou e foi em tal lugar assim, assim? Uhum. Pois enquanto a senhora estava na cozinha, cozinhando, conversando com os adultos, lembra que nós crianças desaparecemos? Uhum. Pois nós fomos fazer isso e isso. Ah, meu pai celeste. Aí eu assusto. E eu fico pensando, criança tem um anjo que vigia eles 25 horas por dia. Porque os meus eram arteiros. Igual nós, que já crescemos, que já passamos por tantas coisas, nós ainda somos seres em construção. Nós ainda estamos aqui aprendendo. Imagina eles. Imagina essa menina com 16 anos. Eu posso dizer isso com propriedade. Eu fui mãe com 17, mãezinha com 12. E não é fácil, gente, não é fácil. Você ter vontade, porque é isso realmente, é vontade de ser adolescente, de sair, de curtir, de dançar, de viajar, de estudar, de trabalhar, de realizar um montão de coisa. E você olhar para uma criança e falar, isso me impede de ser feliz. Dentro dela passa isso. Isso me impede de ser feliz. Apesar de eu amá-la. Apesar de eu gostar. Apesar de ser meu tchutchuco. Isso me impede de fazer muita coisa.
E é por isso que muitas mulheres hoje estão fazendo os absurdos. Porque no meio da loucura, do querer e do amar, muitas escolhem o querer. Muitas escolhem o querer. Nós estamos vendo aí no nosso Brasil, muitas escolhem o querer. E como eu vou fazer para me viver o meu querer? É acabar com o que eu amo. E eu, mãe, eu vó, ainda vou me sentir culpada. Porque eu não soube ser amiga da minha filha, do meu filho. Se eu soubesse que a minha filha teria capacidade de fazer tal coisa com o meu neto, eu preferia ter trago ele para perto de mim. É que muitas vós hoje estão sentindo, muitas avós pensam. Se eu soubesse que a minha filha ia fazer isso com o meu neto, eu tinha trago ele para dentro de casa. Gente, tá errado, tá errado. Vamos partir pelo princípio. Se eu cuidasse da minha filha, se eu fosse amigo dos meus filhos, eles não estariam passando por esse processo. Tudo é um processo. Quando eu digo aqui que a criança tem que ser criança, o adolescente tem que ser adolescente, o jovem tem que ser jovem, o idoso tem que ser idoso, a doninha, o doninho tem que ser. É fases da vida. Se não fosse necessário essas fases da vida, como nas estações do ano, então a gente já nascia procriando. A gente nascia sem entendimento. A gente seria como os cães. E olha que muitos cães não abandonam. Ainda cuida de outros. Vocês entenderam? Não é fácil. Não é fácil. Mas temos que partir do princípio. E qual é o princípio de uma família? Da minha família, o princípio sou eu. Eu fui o princípio. Porque eu sou a mãe. A minha mãe não me deu mole. Não me deu mole em hora nenhuma. Não me deu mole. Se eu disser para vocês que a minha mãe me ajudou durante algum resguardo meu, eu, diante de Deus, estarei mentindo. Estarei mentindo. Sabe, cuidaram dos meus filhos para mim trabalhar, os meus irmãos. E minha mãe sempre foi muito sincera. Eu hoje sou vó. Já cuidei de menino demais. Nós somos 11. Então ela disse que cuidou de menino demais. Mesmo eu achando que eu dei uma ajudadinha. Ajudinha, né? Mas ela disse que estava na hora dela começar a viver. Era o momento dela viver o que ela não tinha vivido. Era o momento dela fazer as coisas que ela não tinha feito. Meu pai morreu com 40 anos. Deixou ela hiper jovem, com um monte de criança. Hoje eu entendo. Na época eu me revoltava. Mas hoje eu entendo. E tudo o que eu passei, que na hora me fez raiva, na hora me revoltei, hoje se tornou aprendizado. Nem tudo que é ruim para você agora, nesse momento que você está passando, vai ser ruim eternamente. Às vezes você vai ter que passar por caminhos tortuosos, espinhosos, por pedras, sangrar o pé para aprender, para lá na frente poder voar. Hoje eu posso ir aonde eu quiser, viajar, me divertir, ser solo mesmo, entendeu? Hoje eu tenho esse espaço. Mas eu fui um casulo. Eu tive dentro de um casulo. Eu fui trabalhada dentro de um casulo. E só agora eu posso voar como uma bela borboleta. E não sei quanto tempo eu tenho aqui na Terra para voar. Mas eu sei que
o tempo que eu tinha de viver, de fazer o que eu tinha obrigação como mãe, eu fiz. Eu errei, errei. Eu acertei, acertei. Eu tirei 10? Não. As notas boas que eu tirei enquanto mãe, agradeço a Deus. Os zeros que eu tirei, eu choro. Não há perfeição, não há um livro que te ensina a ser mãe. Não há gente, eu vejo hoje muitas mãezinhas ali lendo como vai ser um parto, como o bebê vai agir, Gente, cada bebezinho é diferente. Mas eu atrapalhar, deixa que ela leia, deixa que ela aprenda. Quanto mais aprendizado, melhor. Se me perguntar, aí eu vou dizer. Mas se caso não me perguntar, quietinha ficarei. Eu lembro que na minha época, minha avó dava chazinhos pro meu filho. Que minha avó conheceu só até Rafael, né? Então ela foi assim um apoio que eu tive maior, foi minha avó. Ela fez cueiro, ela fez umbigueiro, ela fez coisas que hoje nem se usa mais. Rafael usou fralda, então tô falando do que mais, assim, me deu, gastou mais o meu tempo. Filho gasta tempo. Mãe que falar que filho não gasta tempo, tá mentindo. Filho gasta tempo. E muitas mães hoje não tá preparada para gastar o tempo com o filho. Então minha avó me deu um auxílio em fazer essas coisinhas, em me mostrar, tipo, que o choro dele não era de fome, era de dor. Que a alergia dele não era de algo que ele comeu, era do calor. Ela me fazia testar, não tinha algo que é igual hoje mesmo. Se a gente soubesse o que o filho sente, o bebê, a criança, precisava de levar ao médico. Mas antigamente a gente tinha as avós, tinha as mães. Hoje, os casais hoje não aceitam mais. Muitos não aceitam mais. E graças a Deus, porque eles estão crescendo. Eles estão em união e sabendo que são pai e mães. Mas os que não têm, igual essa aqui do caso que eu estou falando, ela precisa ainda da ajuda da mãe? Precisa. Enquanto a saúde da criança, igual a mãe preocupa, da menina descalça na friagem. Por quê? Porque se aquela criança adoecer, vai dar mais trabalho. E talvez não vai ser para a mãe, vai ser para a avó. Vocês entendem? Então é eu evitar, é eu agir antes do acontecer. E não é dizer que eu, falando dessa maneira, que eu sou uma má avó. Não. Nem que eu sou certa. Porque eu disse que eu não fui certa, nem fui tão perfeita. E nem sou quanto mãe. Eu nunca tirei nota 10. Eu tirei 0. Quando eu fazia um 7, eu virava pirueta. E hoje eu ainda vivo errando. Eu vivo aprendendo cada dia com os meus filhos. Mas o que eu aprendi, que eu tropecei, que eu errei, que me machucou, que não foi legal para mim, eu digo para eles, isso não é legal. Não faz, não é legal. Vocês entenderam? Então, gente, esse é o vídeo que eu tinha para vocês hoje. E é esse o pensamento, sabe? É o começo de tudo. É o começo de tudo. Tudo começa aí. O cuidado com o filho começa aí. Então, a minha família é minha obrigação. A família do meu filho é obrigação dele. É colocar tudo no seu lugar. Não passar a carroça na frente do boi. Eu disse cavalo na primeira vez, né? Não passar a carroça na frente do boi. Não vai ter como ele puxar. E hoje é assim. Tudo é normal.
Ah, aconteceu. Ah, deixa pra lá. Cuidar de filho, sentar, orientar, dizer. Ah, gasta tempo. Ah, vá. Gente, eu digo, eu perdi meu tempo. Então perca hoje para ganhar amanhã. Tudo é aprendizado. Tudo que te machucar, que te ferir, que te doer a alma hoje, em qualquer aspecto, é aprendizado para amanhã. Meu filho é mais feliz do que eu fui? Será mais feliz? Não sei. Não sei. Deixa o curso da vida seguir. Mas vamos viver as fases da vida. Porque Deus, nosso Criador, Ele não fez as 4 estações. Olha a perfeição de Deus. Ele fez as 4 estações. E todas as 4 estações do ano são necessárias. Quando essas 4 estações do ano não acontecem de maneira certa, você vê o tanto de coisa errada que acontece. Se o mundo, se as plantas, o sol, os pássaros, os animais precisa que as coisas, que as estações aconteçam, imagina nós como ser humano. Nós precisamos viver cada momento, para não viver depois com arrependimentos. Com arrependimentos. Porque nossa, no momento que eu passei pelas dores, por aquelas noites acordadas, etc, etc, eu pensava na minha cabeça, isso nunca mais vai ter fim. E tem fim, gente. Não há mal que dure para sempre. E nem bem que seja eterno. Felicidade, eu sempre digo, é uma borboleta. Ela pousa aqui no seu ombro, às vezes você nem vê. Por quê? Você não repara as pequenas coisas. Então, vamos reparar o pequeno, vamos ver o pequeno, o sentimento, as emoções. Vamos estudar os nossos filhos. Vamos olhar para os nossos filhos. Vamos preocupar mais com nossos filhos. Trabalho. Precisamos trabalhar, precisamos, lógico, lógico. Mas a gente precisa de ter o momento com os nossos filhos. O sentar na mesa com os nossos filhos. O sentar no chão da sala e contar uma história. Dançar diante de uma música que a gente possa apreciar juntos. Ir a lugares que eles querem ir e você não nem tá afim. Isso é necessário. Isso é aprendizado. E como eu dizia sempre aqui, né? Ser mãe, gente, não é nada fácil. Mas Deus nos capacita. Deus nos capacita. Pensa assim. Tá difícil agora? Tá. Tá doendo agora? Tá. Mas isso não vai durar para sempre. Isso não vai durar para sempre. Eles vão crescer. Eles vão crescer. Entende? É muito bom. É muito bom chegar numa fase da vida e saber que tudo que doeu hoje é alegria, é paz, é felicidade. É desespero também. Porque para a mãe, filho nunca cresce. Ele só ganha idade. Beijo para vocês. Até um próximo vídeo. Fica com Deus.